Saúde a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, Livro dos Pentateuco, Livro da Lei. O contexto da palavra: fracasso da via legal, o Deus dos marginalizados. Versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e disseram assim: assim diz Javé, o Deus de Israel, deixa meu povo partir para que celebre uma festa para mim no deserto. Versículo 2. O faraó respondeu: quem é Javé, para que eu tenha de obedecer a ele e deixar Israel partir? Não reconheço Javé e nem deixarei Israel partir. Versículo 3. E eles disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto, para oferecermos sacrifícios a Javé, nosso Deus. Caso contrário, ele nos ferirá com peste ou espada. Versículo 4. Então o rei do Egito, ele disse: Moisés e Arão, por que vocês subvertem o povo que trabalha? Volte já para o trabalho. Versículo 5. E o faraó acrescentou: e eles já são mais numerosos que os nativos do país. E vocês ainda querem que eles deixem de trabalhar? Contexto da palavra: o revide do opressor. Versículo 6. Nesse mesmo dia o faraó deu ordem aos capatazes. Os capatazes aqui são os empregados de faraó e inspetores, dizendo: não dê ao povo palha para fazer tijolos, como vocês faziam antes, que ele mesmo providencia a palha. Versículo 8. E mais, exijam dele a mesma quantia de tijolo que fazia antes. Não diminua nada, porque eles são os preguiçosos. Por isso anda clamando: vamos sacrificar ao nosso Deus. Versículo 9. Carregue esses homens com mais trabalho, para que fiquem ocupados, e não dê atenção à palavra mentirosa. Faraó estava falando que Moisés e Arão estavam pegando mentira. Versículo 10. Os capatazes e os inspetores saíram e falaram ao povo: assim diz o faraó: não darei mais palha para vocês. Versículo 11. Vão vocês mesmos buscá-la, onde puderem,
encontrar, e o trabalho não será diminuído em nada. Versículo 12. Então o povo se espalhou por todo o território egípcio para recolher palha. Versículo 13. Os capatazes os opressionavam, dizendo: acabem o trabalho de vocês, a tarefa de cada dia, do mesmo jeito de antes, quando havia palha. Versículo 14. E os capatazes açoitavam os inspetores israelitas, que os mesmos capatazes do faraó havia colocado sobre eles. E eles diziam: por que vocês não acabaram, nem ontem e nem hoje, a quantidade de tijolo que fazia antes? É claro que a pessoa que tinha fornecimento de palha no lugar, estava tudo pertinho, é lógico que ia fazer mais tijolo de que buscar a própria palha, longe igual estava buscando. Mas eles queriam que fazia a mesma quantidade. Contexto da palavra. Será que o projeto fracassou? Versículo 15. Os inspetores israelitas foram então reclamar diante do faraó, dizendo: por que o Senhor faraó trata assim os seus servos? Uma pergunta. Versículo 16. Então, estão exigindo que façamos tijolo, mas não nos dão palha. Os seus servos são açoitados, mas a culpado é o seu povo. Versículo 17. O faraó, porém, respondeu: vocês são muito preguiçosos. É por isso que anda dizendo: vamos oferecer sacrifício a Javé. Versículo 16. Pois agora vão e trabalham, vocês receberão palha. Versículo 18. Pois agora vão e trabalhem, vocês não receberão palha, mas terão que produzir a mesma quantidade de tijolos. Versículo 19. Então os inspetores israelitas se viraram aperto, pois foram dito para eles que não devia diminuir a produção diária de tijolos. Versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles. Versículo 21. Então eles disseram: que Javé examine e julgue a vocês, porque vocês é que nos tornaram odioso ao faraó, a sua corte, e puseram na mão dele uma espada para os matar. Contexto da palavra: o projeto continuará pela força. Versículo 22. Então Moisés voltou-se para Javé e perguntou: Senhor, por que maltrata este povo? Uma pergunta. Por que me enviaste? Outra pergunta. Versículo 23. Desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, o povo é maltratado e tu não libertaste o teu povo. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 5,
aliás, é o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 23, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei. Agora eu vou ler o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 5, do versículo 1 e o versículo 5. O processo de libertação começa através da via legal, por uma reivindicação feita em nome do Deus dos Hebreus. O nome hebreu é aplicado ao grupo que não possui lugar na sociedade. Era considerado como vagabundo e banqueiro e banqueceiro. Por isso a opressão, Deus dos Hebreus deseja o Deus que é solidário com os marginalizados. A reação do faraó é de autossuficiência total. Primeiro, ele desconsidera o Deus dos marginalizados. Depois acusa os líderes de subverter o povo, afastando do trabalho, prejudicando assim os interesses da classe dominante. Continuando o comentário do versículo 6 ao versículo 14. Diante da reivindicação dos oprimidos, o opressor aumenta ainda mais suas exigências, a fim de que o povo se aliene completamente no trabalho e sem descanso. Não posso tornar a consciência e nem se organizar. Com isso, o opressor procura desprestigiar e difamar os líderes, mostrando que a ideia destes não combina com a realidade. No versículo 9. Ao lado disso, encontra-se aqueles que, apesar de oprimidos, buscam seus próprios interesses e se vendem ao sistema, tornando-se espetores na opressão contra o próprio irmão. No versículo 14. O versículo 15 e o versículo 21, o opressor conseguiu o que queria: desarticular a organização do povo e desacreditar os líderes inspetores. Se encontre numa situação difícil, pois aquilo que o opressor pede é humanamente impossível. Parece que o projeto da libertação já fracassou. O capítulo 20, o capítulo 5 e o versículo 22, o capítulo 6 e o versículo 13, de fato, o projeto da libertação por via legal fracassou mesmo, tudo perdido. Não agora vai começar o uso da força. No capítulo 6 do versículo 1, o contexto do capítulo 6 do versículo 2 e o versículo 13 é uma repetição do capítulo 3
e do versículo 7 e do versículo 22, no lugar em que está reafirmado a presença de Javé no meio dos oprimidos, e mostra que o projeto da libertação continua em pleno vigor. Este foi o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 5, e do versículo 1 até o versículo 23. Que o Senhor Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde e livra-nos de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó permitir, e se Ele quiser, que eu gravo mais um vídeo, seja feita a tua vontade. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, assim se o Senhor permitir.